família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da fria cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo aí para o canal, vídeo aí dessa sexta-feira, sextou, galera. A gente vai falar de Vasco, já avisando, esse vídeo vai subir na madrugada aí de sábado, pode ter certeza disso, porque já passa de 11 horas da noite e até eu editar esse vídeo e tudo, aquela velha história que eu já tô cansado de falar para vocês, né, gente? Cheguei do trabalho, tô gravando esse vídeo aqui para vocês, fazendo aqui a jornada dupla. Depois de gravar, ainda vou tomar banho, vou jantar para poder editar esse vídeo aí, poder subir ele aí no canal, tá? Então, por isso, eu peço a vocês, a gente vai falar de Vasco, a gente vai falar aí da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu acho que é a 17ª, tá? Se eu não me engano, que o Vasco vai pegar o Red Bull Bragantino. E antes disso, peço a vocês aí o like, o joinha, peço para que se inscreva no canal, para que ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para me ajudar aí a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei grato a vocês, me ajuda, gente, por favor. Eu estou precisando muito da ajuda de vocês aí para poder alavancar esse canal, tá? Tô aqui nessa jornada dupla, vocês sabem, né? Trazendo vídeo. Ontem eu trouxe 2 vídeos, inclusive, trouxe vídeo cedo, trouxe vídeo à noite também, porque tiveram notícias. E hoje eu tô trazendo vídeo só à noite, porque só teve notícia agora, gente, no decorrer do dia, porque de manhã, até a hora de eu sair para trabalhar ali, não tinha saído nada de relevante, né? Então, a gente vai falar de Vasco. Olha, o Vasco vai jogar com o Red Bull Bragantino aí pela 17ª rodada, né? 17ª ou 18ª, 17ª, tem razão. Red Bull Bragantino e a 18ª aí vai pegar o Atlético Mineiro, 2 jogos seguidos em São Januário, tirando aí, né, o jogo contra o Barracas Central, que é válido aí pela Copa Sul-Americana, que o Vasco também vai jogar em São Januário aí na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Jogo que mudou de horário, tá, gente? Passou de 21h30 para as 19 horas o jogo contra o Barracas Central da Argentina pela Sul-Americana. O último jogo aí da fase de grupos, para ver se o Vasco vai passar direto ou se ele deve ficar na segunda posição aí e vai ter que disputar talvez os playoffs com um time que vai vir da Libertadores, ou até mesmo nenhum nem outro, né, gente? Ficar de fora, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui o papo agora é Campeonato Brasileiro e o Vasco vai pegar aí o Red Bull Bragantino. E é o seguinte, cara, a situação é o seguinte: o Vasco ele tá com 20 pontos na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, tá? Eu vou botar a tabela aí para vocês. Vou botar a tabela aqui para vocês, tá? Aí, a tabela é o seguinte: o Atlético Paranaense ele é o 5º com 24, o Bragantino, que é o nosso adversário, é o 6º com 23, o Coxa, o Coritiba, é o 7º com 23, o Bahia é o 8º com 23, o Botafogo é o 9º com 21, o Atlético Mineiro é o 10º com 21, o Inter é o 11º com 21. O Vasco está com 20, ele pode chegar a 23 pontos se vencer do Red Bull Bragantino em São Januário, tá? Aí a rodada, teremos o confronto aí do Coritiba pegando o Bahia, quer dizer, o confronto direto do 7º com o 8º colocado, né? O Coritiba com 23 e o Bahia com 23. Quem ganhar vai passar, o Bahia se vencer o Coxa vai passar o Coxa, né? E podendo passar até mesmo o próprio Bragantino se o Vasco vencer o Bragantino, né? Teremos São Paulo e Botafogo. São Paulo está no G4, é o 4º colocado, joga em casa no Morumbi, né? Roger Machado foi mandado embora. São Paulo está passando por um período ali de turbulência, mas está bem na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Isso não está afetando o campo, tá? Do São Paulo, apesar de
do dinheiro está curto. Parece que o Roger Machado abriu mão até da totalidade da multa rescisória dele para ajudar o São Paulo, em consideração do São Paulo. Olha só, cara, que atitude do Roger Machado, tá? É passivo de aplausos, tá? Porque o cara abriu boa parte aí da indenização dele com o São Paulo, da multa rescisória, pelo fato do São Paulo estar em péssimas condições financeiras. Mas o São Paulo está lá em quarto, está no G4, e também está praticamente sacramentado para passar para as oitavas aí da Sul-Americana. São Paulo vencer, o Botafogo fica estagnado lá com os mesmos 21 pontos. O Corinthians pega o Atlético Mineiro, o Corinthians que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação e está querendo fugir. Se eu não me engano, acho que o Corinthians deve estar ali com 18 pontos ou 17 pontos, alguma coisa assim, eu não tomei nota. E o Vitória pega o Internacional, o Vitória está abaixo do Vasco ali, com 19 pontos também, se eu não me engano, vai pegar o Inter dentro de casa, lá no Barradão, né? Ou seja, Inter e Botafogo jogam fora. Se perder, eles ficam estacionados ali com 21 pontos, né? E o Coxa e o Bahia é confronto direto, né? Ou seja, quem perder vai ficar no caminho. Se o Vasco fizer a parte dele, cara, e vencer o Red Bull Bragantino, ele pode passar aí Coxa ou Bahia, né? Curitiba ou Bahia, o Botafogo, o Atlético Mineiro, né? Minto, peraí, o Atlético Mineiro também pega o Curitiba, o Atlético Mineiro pega o Curitiba lá no Couto Pereira. Ou seja, se o Curitiba vencer, né, o Galo estaciona com 21 pontos. Se o Galo vencer, o Curitiba estaciona com os 23 pontos, o Galo vai a 24 e o Vasco pode passar o Curitiba. Eu não sei como é que está o saldo de gols, tá? Não, minto, peraí, desculpa. O Corinthians, apaga tudo que eu falei. Apaga tudo que eu falei, porque eu fiz as minhas anotações erradas aqui, eu tô vendo coisa que não existe. O Corinthians pega o Atlético Mineiro, e o Corinthians está na zona de rebaixamento, em 17º, se eu não me engano, com 18 ou 19 pontos, tá? Se o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro, que está com a corda no pescoço, né? O Atlético Mineiro estaciona com os 21 pontos. Se o Curitiba ganhar do Bahia ou o Bahia ganhar do Curitiba, tanto faz, tá? Um dos dois aí, se o Vasco vencer do Red Bull Bragantino, o Vasco vai passar, ou Curitiba ou Bahia. E se o São Paulo ganhar do Botafogo, que o São Paulo está no G4, o Botafogo estaciona também com 21 pontos. Além do Vitória, que pega o Inter no Barradão. Se o Vitória vencer, o Inter estaciona com 21 pontos. O Vasco está com 20, o Vasco pode passar o Inter, o Atlético Mineiro, pode passar o Botafogo, tá? E pode passar também ou Bahia ou Coxa. Então o Vasco pode acabar aí, cara, no máximo aí na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, vencendo amanhã o Red Bull Bragantino, tá? É difícil desses resultados acontecerem? Não, não é difícil, mas o problema todo é o Vasco da Gama, cara. Esse é que é o problema. O problema é o Vasco da Gama. Ah, detalhe, isso se o Vasco não passar o próprio Bragantino, que está na 6ª posição com 23 pontos. Tem que ver como é que está a história do saldo de gols ali, que eu não sei, né? Então o Vasco pode até chegar na 6ª posição, ou na 7ª ou na 6ª posição, né? Então, quer dizer, basta o Vasco fazer a parte dele, ganhar em São Januário aqui do Red Bull Bragantino, fazer a parte dele. O Red Bull Bragantino não é um time fácil, é um time complicado, tá? E o Vasco não pode bobear, cara. Não pode bobear porque o Red Bull Bragantino estava jogando com o River Plate lá dentro no Monumental de Nunes, tá? Monumental de Nunes hoje cabe 80 mil, 90 mil torcedores, se eu não me engano, que eles ampliaram o estádio está maior e estava lotado, cara. E o Red Bull Bragantino conseguiu empatar com o River Plate lá, tá? Tava ganhando de 1-0 e o River Plate foi empatar no finalzinho, lá nos acréscimos. Então, quer dizer, o Red Bull Bragantino não é um time fraco, não é um time ruim. Então,
o Vasco tem que abrir o olho, tem que jogar com seriedade aí em São Januário para levar esses 3 pontos para casa, uma vez que a gente vai estar jogando em casa com a torcida do lado, cara. Então, porra, o problema é o Vasco fazer a dele. Por quê? Porque se o Vasco perder e essa galera aqui ganhar e a galera que tá atrás, tipo Vitória, Corinthians, o Vasco fatalmente pode ir para a zona de rebaixamento. É entre a cruz e a caldeirinha. O Vasco está literalmente entre a cruz e a caldeirinha. Ele está ali no meio, tá? Se ele ganhar, ele vai para o céu. Se ele perder, ele vai para o inferno. E se empatar, pode ir para o inferno também, porque o empate ali, o Vasco vai para 21 pontos e pode facilmente ser ultrapassado por Corinthians e Vitória. E fora os outros, o pessoal que está atrás, se eu não me engano, é o Grêmio. Aí eu tenho que dar uma olhadinha ali, que tem uns 2 clubes aí, atrás do Vasco aí, que ainda pode ultrapassar, que tá tipo 1 ponto, 2 pontos de diferença. Então o Vasco tem que abrir o olho, cara. O Vasco tem que abrir o olho, porque se perder pode ser trágico, tá? E ele parar lá na zona de rebaixamento. Então a vitória é fundamental aí no domingo. Detalhe, o jogo é às 20h30, São Januário, Vasco e Red Bull Bragantino, marcado para as 20h30. Se eu falei 18h30 aqui no vídeo de ontem, vocês me perdoem, tá, gente? Me perdoe porque eu me equivoquei. Hoje que eu vi direito lá, é 20h30 o jogo do Vasco. É um dos últimos jogos da rodada aí no domingo, tá? Agora é o seguinte, a boa notícia é que o Cuiabano treinou entre os titulares hoje e de repente não vai ser problema para o jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Graças a Deus que ninguém aguenta Lucas Piton, cara. Ninguém aguenta Lucas Piton. O Adson também pode ser presença certa, né? Fez controle de carga aí, ficou de fora aí de umas 3 partidas, contando com o jogo contra o Olímpia pela Sul-Americana. Então também é presença certa. Então a escalação do Vasco deve ser a seguinte para domingo. Léo Jardim no gol, Lucas Piton, porque o Paulo Henrique é desfalque, né? Teve ali uma torção no tornozelo. A zaga é o Alan Saldívia, aí que é o ponto ruim, porque o Carlos Cuesta também, cara, se botar no cara o coroa, Carlos Cuesta e Alan Saldívia, e escolher um é a mesma coisa, tá? O Carlos Cuesta foi expulso contra o Internacional, vai cumprir suspensão automática, então Saldívia, Robert Renan, Cuiabano ou Lucas Piton, né? O Cuiabano treinou, vamos ver se ele vai para o jogo. O meio-campo deve ser Barros, Thiago Mendes voltando, e Johan Rojas, e no ataque o Vasco deve vir aí com Adson, com Andrés Gomes, Spinelli ou o David. Porra, aí, caralho, o Renato ainda tem dúvida ainda, cara, entre o Spinelli e o David. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, cara. Enfim, eu não teria dúvida nenhuma, tá? Eu não teria dúvida nenhuma. Então a escalação aí do Vasco aí, possível, provável escalação, se o Renato não inventar moda em cima da hora como ele costuma inventar, e vir com o Brenner, e vir com o Marino, e vir com o Nuno Moreira, e vir com esses cacareco todo aí pro time, né? Eu não sei. Vamos aguardar que o time titular do Renato Gaúcho é igual bunda de neném. Tu não sabe a merda que vai vir, né? Agora falar aqui da nossa base forte aí, gente. O Ramon Rick foi convocado aí para a seleção brasileira sub-20 pelo técnico Paulo Vitor para disputar 2 jogos aí contra a seleção chilena. Em julho aí, o nosso Ramon Rick aí, que foi promovido para os profissionais agora, né? Sendo convocado aí, tá fazendo bonito, tá jogando muito, tá jogando demais esse garoto. E todo o merecimento aí pela convocação dele. Falando de base, o Vasco deve aí incorporar jovens garotos da base aí, né, do sub-20, após o fim do Brasileirão sub-20, que vai terminar aí. E eu não anotei a data, né? Eu sou um retardado, né? Eu não anotei a data, mas se eu não me engano, o Brasileirão sub-20 deve terminar em novembro, em setembro ou em novembro. Agora não me pergunta porque eu esqueci de anotar a data, gente. Perdoe, tá? Então, o Vasco, quando terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco deve incorporar ao elenco profissional alguns jogadores da base. Caso aí do Zuccarello e do Samuel e do atacante Bruno Lopes. Bruno Lopes já devia,
ter sido incorporado nesse profissional há muito tempo, porque esse garoto aí tem personalidade, é um bom atacante, tá? Tem corpo, tem um físico bom, ele não não querendo comparar com o Ryan, tá? Mas alguma comparação que se possa, o otário passando com moto fazendo barulho. Se você pode fazer alguma comparação com o Ryan, é o porte físico dele, tá? Ele tem um físico bom, só que ele não tem a mesma agilidade que o Ryan tem, tá? Ele é mais um jogador de área, mais um atacante de área, não é de jogar pelas pontas igual o Ryan joga, né? Ele, né, em comparação com o Ryan, ele é mais limitado. Ele é mais um atacante de área ali, tem um físico bom, faz ali um pivô, né? E vai ser muito útil aí pro Vasco aí, cara, durante a temporada, depois que terminar aí o Brasileirão Sub-20. Olha, gente, lembra que eu falei do Vitor Sá? Quem assistiu o vídeo de ontem, né? Viu que eu falei aí do Vitor Sá, ex-ponta esquerda do Botafogo, tá lá no Krasnodar da Rússia, né? Que o Vasco teria interesse nele. Pois bem, né? O Vasco tem interesse no Vitor Sá, só que o que pode atravancar o negócio é pedir da alta do jogador. Ele vai ficar livre agora em julho, o contrato dele está vencendo. O Vitor Sá pretende voltar para o futebol brasileiro, tem outros clubes interessados no ponta, caso do Corinthians, acho que São Paulo também pode entrar na jogada, que é o time para que ele torce, né? Só que ele não aceita ganhar menos. Ele está ganhando lá mais de 1 milhão por mês, né? E ele quer manter esse salário aí de 1,5 milhão, 1,7 milhão, por aí, né? E o Vasco está com orçamento para jogadores considerados titulares no teto ali de 1 milhão, que senão isso vai furar aí, né, o teto aí orçamentário da folha do Vasco da Gama. Parece que o comitê de futebol aí tenta negociar com o ponto esquerdo uma redução opcional nas bonificações dele, né, por meta, nas bonificações por meta, e de repente aí reduzir um pouquinho esse valor de bonificação, tá? E o ponto aí, o Vitor Sá está no topo da lista vascaína. O Vasco está esperando aí os jogos da seleção brasileira pré-copa, né? Esses 2 jogos que vão ter aí da seleção brasileira no final de maio aí e no início de junho, para poder resolver o que vai fazer, para poder ver o orçamento aí para a janela aí de meio de ano. Então vamos ver o que vai acontecer, né, gente? O Vasco tem interesse sim no Vitor Sá. Isso foi aí uma fonte aí do Jorge Nicola, né? Trouxe essa informação. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse aí no ex-jogador do Botafogo. Não é mentira, tá? O Vasco tem interesse, então vamos ver se o Vasco vai chegar a um acordo aí com o ponto esquerdo aí, com o Vitor Sá. Seria muito interessante a contratação dele. Só que é o seguinte, lembrando, ele tá parado, se eu não me engano, desde março, tá? Desde março que o Vitor Sá não joga lá pelo Krasnodar da Rússia, ele está com problema no quadril e desde de março aí que ele não está em atividade. Então, isso eu acho que é um problema, tá? Um jogador que não vem jogando, então não sei, né? Complicado. E o Vasco também tem interesse, para fechar aqui o vídeo de hoje, no tal do Matias Vargas, 29 anos, o argentino, que ele é um ponta que joga por dentro, né? Um ponta que traz a bola para o meio de campo, né? E ele joga lá no Al-Fateh da Arábia Saudita. O contrato dele vai até aí o meio do ano. E o Vasco está vendo a possibilidade de contratar esse argentino também, que também está sendo monitorado pelo Bahia, tá? O Bahia também tem interesse aí no argentino, que joga lá na Arábia Saudita, no clube no Al-Fateh da Arábia Saudita. E o Vasco está vendo a possibilidade aí dele ficar livre no meio do ano aí e poder contratar aí o argentino. O que vocês acham? Conhecem ele, Matias Vargas, 29 anos, diz que é habilidoso, diz que é um ponta habilidoso. Ele é ponta, mas ele joga por dentro ali, constrói jogadas, é tipo ali o Rojas, né? É um ponta que cai para o meio, então talvez seria muito útil e é o que a comissão técnica aí está querendo e está visando aí nessa janela aí
de meio de ano, tá, pessoal? O vídeo foi esse. Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Fica com calma, fica tranquilo que o final de semana só tá começando, tá, galera? Vai com calma aí, se diverte de boa. Desejo a vocês uma noite abençoada, um final de sexta-feira abençoado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Deixa o like, tá? Deixa o like, principalmente like, comenta e compartilha. Por favor, me ajuda. Eu fui.